cola deve ser a nossa melhor amiga e ajudante. Todavia, é certo que é com ela que surgem grandes problemas aos profissionais de cílios, como a cola fica deslizando na superfície do cílio, não cola, fica viscosa rapidamente e no momento mais importuno ela se recusa a funcionar e você começa a se desesperar. Fica sem entender o que está acontecendo. Por que não está funcionando? Enquanto isso, seu tempo do procedimento está passando. Sua cola continua não funcionando e o desespero irá tomar conta de você. Meu nome é Fran Santana, sou treinadora internacional em extensão de cílios, vencedora de campeonatos e palestrante internacional. Também sou uma das organizadoras do Lasting Open Brasil, competição internacional online. Tive a oportunidade de estar na Rússia, por onde eu passei por uma imersão na área dos cílios, estudando em uma das maiores academias reconhecida mundialmente. Sou um mestre de atuação, então todos os dias eu trabalho atendendo minhas clientes. Tive muitas formações sobre cola, estudei muito suas propriedades e hoje eu vou compartilhar essas informações com você. Saiba que esta aula é uma síntese do Retenção Extreme, onde você receberá um curso completo dos fatores que influenciam a cola, como solucionar os problemas quando ela para de funcionar e os fatores que também podem interagir com ela. Então vamos lá. A cola é moderna, de secagem rápida com base em cianoquilatos. Quanto maior a quantidade de cianoquilatos no frasco, mais rápido ela irá funcionar. A velocidade da cola se divide em lento, médio e rápido. Considere que a cola lenta se destina à técnica clássica e para iniciantes. Os adesivos mais rápidos são projetados para profissionais que já têm uma melhor experiência ou está em outro nível avançado, mas calma, isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Se você é um iniciante e já começou a dominar o volume, então recomendo que use uma cola mais rápida para que os fios não se soltem. Selecionaremos a velocidade da cola com base nas condições em que trabalhamos, mas daqui a pouquinho eu falarei sobre isso, ok? Os componentes mais importantes na composição da cola é o cianoquilato, que são ésteres ácidos acrílicos. Eles são altamente voláteis e emitem gases tóxicos. Existem 3 tipos de cianoquilatos: os mais duráveis, os mais fortes e os mais raros. Agora nós temos o Alcox, que é um cianoquilato que está presente em quase todas as colas. Você pode observar isso em sua embalagem. O cianoquilato de Alcox é considerado hipoalergênico. É o mais fraco e dá uma evaporação mínima, mas quero fazer uma pequena isenção de responsabilidade. Não descarta a possibilidade de sua cliente vir ter alergias. Se ela for sensível ao cianoquilato, não importa qual a cola você trabalhará, ainda dará reação alérgica da mesma forma. É absolutamente inútil o profissional mudar de cola se sua cliente já tem alergia. Ela pode mudar 10 vezes de profissional que não terá um resultado positivo. Porque estamos falando de cianoquilato e nenhuma cola mudará o caso, porque todas têm cianoquilatos. Então, neste caso, a sua cliente deverá desistir das extensões de cílios. Temos um componente muito importante no frasco da cola: estabilizador de ácido. Esta substância mantém a nossa cola líquida dentro do frasco e não permite que as moléculas de cianoquilatos entrem em contato com as moléculas de água. Como você já sabe, a cola se polimeriza com as moléculas de água que temos no ar e também nas superfícies. Isto é, o nosso estabilizador é como se fosse uma parede que fica entre duas moléculas e gradualmente o estabilizador é neutralizado e as moléculas de água e o cianoquilato se unem formando um polímero, ou seja, começa o processo de polimerização. Um outro componente que encontramos é o carbono black. É ele que dá a nossa cola cor preta. A cola transparente haverá absolutamente a mesma composição,
apenas não terá o carbono, e sim outro tipo de estabilizador. Esses são os principais componentes da cola. Além deles, existem colas com mais aditivos. Eu vou falar de alguns desses aditivos que podemos encontrar na composição da cola. O primeiro deles seria o etilcianoquilato. O segundo, o alcox, ou seja, misturado. Anidrido de fitálico é um plastificante, é um aditivo que torna nossa cola plástica. O carbono black ajuda a proteger da luz e dá uma resistência extra forte. A cola sem carbono tem outro tipo de componente que substitui essa proteção de luz e resistência. Uma composição mais rica da cola é etil polimetilmetacrilato ou PMMA. Esses componentes dão transparência adesiva e o polissocianato dá resistência a raios ultravioleta. Este componente é um pigmento. E metilpirrolidone é um solvente que ajuda a cola a não engrossar e pode ter carbono black também. Outros aditivos os fabricantes não falam, mas esses são os principais que encontramos na descrição do nosso adesivo. Eu quero chamar a atenção para observar as orientações da cola. Evite contato com a pele e olhos. Em nenhum caso a cola deve tocar a pele, porque também pode causar alergias. Então, se você retirar a cola do fã para cristalizar, pare de fazer isso, pois é perigoso. Sugiro que proteja as pontas dos seus dedos ou use outro método de cristalizar fãs para que não entre em contato direto com a pele. Agora vamos descobrir como a cola funciona. Mergulhamos um fio artificial na cola e tiramos, e é neste momento que acontece o processo de polimerização, ou seja, as moléculas de água começam a neutralizar os estabilizadores e a cola começa a secar gradualmente. Ô Fran, e a falsa colagem? O que significa? Significa que a cola entrou em processo de polimerização acelerado, antes de chegar ao fio natural da cliente. Neste caso, o processo de polimerização não passou com sucesso e acontecerá um desgaste da cola que está nos fios artificiais com os naturais. Também damos um outro nome a esse processo, overdred, seca demais. Pode ser natural ou overdred por um componente que utilizou, como um primer. A falta de higiene correta nos cílios naturais também resultará em um resultado negativo. Você terá um processo de polimerização sem sucesso, ou seja, cílios sujos, com restos de maquiagens, falta de água e oleosidade na superfície dos cílios não permitirá que a sua cola se polimerize corretamente e você receberá reclamações da sua cliente. A sua tarefa é ter tempo para colocar a cola nos cílios artificiais em estado líquido, em um cílio natural. E essa cola deve envelopar os cílios naturais para conseguir uma boa retenção. Agora preste atenção no que eu irei falar. Se você usa cola de 0,5 segundos, saiba que este é o processo de acoplagem, ou seja, você conectou o cílio natural o cílios artificial ao cílio natural, tá? Conectou junto. Aqui começa o primeiro estágio de polimerização, porque os profissionais têm tanto medo de trabalhar com essas colas rápidas, porque pensam que não vão conseguir acompanhar a cola, que eles precisam de 0,5 segundos para acoplar e pronto. E que tem que ter 0,5 segundos para fazer tudo isso. Saiba que o tempo que o fornecedor indicou no frasco é o tempo de acoplagem, é quando você une os dois cílios, artificiais e naturais. Agora eu vou falar de como mantemos a nossa cola em estado líquido. Em primeiro lugar, sempre que comprar a cola, preste atenção em seu tempo de vida na prateleira. A vida da cola lacrada em uma prateleira pode chegar até 10 meses, mas depois que você abriu essa embalagem, a sua data de validade diminui e daí você precisará de um tempo para usá-la, tipo um mês.
Mas caso você não use a cola com tanta frequência, então talvez tenha 1 mês e meio aí no máximo para usá-la. A partir do momento que você abriu a cola, você não consegue fechá-la tão bem como antes. E gradualmente o estabilizador que tem dentro vai neutralizar e sua cola vai secar em qualquer caso. A cola deve ser armazenada simplesmente de pé em um lugar seco e escuro. E sempre certifique que o bico esteja limpo e a tampa bem fechada. Alguns adesivos incluem uma embalagem chamada Pack Magic, ou de outra forma chamada de pacotes térmicos. Recomendo guardar sua cola aqui. Ela vem com silica em gel e você coloca a cola e fecha bem. Assim manterá sua cola boa e fresca para trabalhar. E em falar em fresca, vamos falar sobre o frescor da gota da cola para trabalhar. Ou seja, a gota que colocamos na pedra de jade ou na florzinha. Eu prefiro a florzinha porque tem uma cavidade onde uma menor área de superfície tem contato com o ar e assim a minha gota permanece em condições de trabalho por mais tempo. Mantenha a sua forma e também ela não se espalha. Então, para mim, esta é a melhor opção. Bom, vamos comparar a florzinha com a pedra de jade. Vamos falar sobre a superfície em que colocamos essa gota de cola. Eu uso essa aqui com furinhos porque o meu trabalho aqui tem cola fresca por um tempo maior. Porque a superfície em contato com o ar é muito pouco e a cola mantém suas condições por mais tempo. Temos aqui também a pedra de jade, onde a gota tem uma superfície maior de contato com o ar e sua gota estragará mais rápido. Como colocamos a gota na florzinha? Você deve virar o frasco da cola na vertical com o bico para baixo e pressione levemente e pingue em um buraquinho. Use de 1 a 2 gotas. Agora na pedra de jade, vire o seu tubo na vertical e pressione levemente e pingue somente uma gota. Na pedra de jade, a gota se espalha, por isso eu gosto de estar trabalhando na florzinha, tá? Porque a gota sempre ficará em um formato e ela não irá se espalhar para nenhum dos lados. Depois de pingar, tira o excesso da cola que fica no bico do frasco. Dê uma leve espremidinha para remover o excesso de cola. Limpe a tampa, o bico e feche bem. Fazendo isso, o bico da sua cola nunca ficará sujo. Uma dica muito importante é não misturar gota nova com a gota antiga. Ou seja, se você trabalhou com uma gota e ela começou a ficar ruim, ela deve ser extinta primeiro e só depois você deve aplicar a nova gota em um cantinho diferente. Não pode ser uma do lado da outra, ok? Se misturar a gota nova com a gota velha, irá deteriorar a gota nova mais rápido. Como extinguir essa gota? Jamais use cotonete, porque cotonete tem celulose que em contato com o cianocrilato entra em uma reação térmica, aumentando a toxicidade do seu ambiente. Você pode extinguir a gota com um primer, com um buster ou um acelerador de cola, tá? Que irá polimerizar completamente. Primer, desengordurante, aceleradores devem endurecer a gota rapidamente, o que significa que estes produtos são compatíveis com a cola e irá intensificar e acelerar a sua polimerização um pouco mais rápido. Observe a sua gota, se ela começa a esticar ou aparecer tipo um papel filme sobre a superfície ou em volta, é porque ela começou a secar, então essa gota precisará ser substituída imediatamente. Mesmo que pareça que ela esteja boa, mas observe algo diferente nela. E se você continuar usando essa gota, mesmo ter observado esses detalhes, você terá uma má retenção. Então vamos evitar isso. Agite bem o frasco, descarte sempre a primeira gota e comece a usar na segunda gota. Então na segunda gota você já pode começar a trabalhar. Antes de mergulhar o fio sintético na gota, primeiro vamos isolar. Então isole bem, analise o fio natural para saber a quantidade exata de pegar o seu adesivo e se o cílios for fino, pega uma quantidade menor de adesivo. Essa quantidade deve ser suficiente para envelopar os cílios naturais. Analise cada fio natural e pegue a quantidade exata para envelopar os cílios
sintético com o natural. Se você não conseguir envelopar o cílio sintético com os naturais, terá clientes insatisfeitos e uma má retenção. Se você treinar e praticar, com o tempo irá entender essa quantidade de cola ideal que precisamos para passar nos cílios naturais. Bom, agora vamos falar das condições de trabalho da cola. Condições ideais da cola são temperaturas 21 até 26 graus e umidade 40 a 60%. Se você trabalha nessas condições ideais, você não precisa usar nenhum aditivo para a preparação desse fio. Ou seja, você não precisa usar um primer, um acelerador. Agora, se você sair desses parâmetros, aí sim precisará, de alguma forma, ajustar o seu trabalho. Alguns profissionais me pedem de como trabalhar com a cola em alta temperatura. Mas e a umidade? Você precisa entender que a temperatura e a umidade devem andar juntas. Se acontecer que na sua sala esteja muito quente, neste caso você deve se preocupar em controlar a umidade e mantê-la no nível. Mas se eu abaixar a temperatura, a umidade também vai abaixar, né? Então, neste caso, iremos usar um umidificador e pode usar alguns componentes para acelerar a nossa cola. Outro caso, umidade alta, tá? A nossa cola começa a trabalhar mais rápido. E o que podemos fazer? Você pode ligar o ar-condicionado para baixar rapidamente a temperatura. Também pode usar um desumidificador para remover rapidamente o excesso de umidade. E em seguida, as condições voltarão ao normal. E quando temos temperatura alta e umidade alta, ou quando chove muito, nós temos uma grande evaporação de água. Aí, sabe o que acontece? É a polimerização por choque, aonde a cola começa a ficar esbranquiçada. E é assim que a cola fica quando polimeriza rapidamente. Neste caso, precisa diminuir a temperatura e a umidade com o ar-condicionado, ou pode usar uma cola mais lenta. Em temperaturas baixas e umidade baixa, nós devemos usar primer ou um acelerador de cola. Devido a este componente, vamos acelerar o trabalho do adesivo e fazê-lo polimerizar sobre a umidade que está. Dica: cuidado com o umidificador, ele não deve ficar perto da cliente. Deixe a uns 2 metros mais ou menos de distância de você, para que a gota funcione normalmente. Não existe cola perfeita porque ela trabalha em condições ideais de cada ambiente. Em cada região, em cada clima, a cola irá reagir de uma forma. Então, a cola deve ser selecionada individualmente com base no seu clima. Além da temperatura, umidade, existem outros fatores que podem influenciar no bom funcionamento da cola. Um deles é o oxigênio. A cola precisa de ar limpo. A falta de oxigênio limpo aumenta os radicais livres, fazendo com que sua cola seque mais rápido. Por isso é importante trabalhar em ambientes que tenham janelas. Assim, renovamos o ar. Temos outro parâmetro que é a superfície dos cílios naturais. Você precisa entender que a cola só funciona em superfícies alcalinas. Então, devemos preparar essa superfície para que saia da base ácida para a alcalina. Isto é, nós precisamos de uma superfície de pH 6, no máximo 7, para que a nossa cola trabalhe do jeito que o fornecedor indicou. Qualquer alteração hormonal ou até uma leve gripezinha irá deixar a superfície dos cílios ácido, fazendo com que a cola entre em colapso e assim ela soltará do fio natural. E agora, gente, alergia na Master. Então, como sabemos, o cianoquilato é muito tóxico e afeta as membranas mucosas de nossos olhos, boca e nariz. Então, devemos nos proteger. Recomendo usar muito hidratantes no rosto e colírio como lágrima artificial. Não esqueça de beber muita água e use uma máscara com filtro de carbono para neutralizar os vapores dessa cola. Ventile bem a sua sala entre uma cliente e outra. Assim, os riscos de alergia serão minimizados. Além disso, o cianoquilato pode causar alergia na pele. Portanto, de forma alguma você deve tocar na pele da pálpebra da sua cliente com a cola. E em nenhum caso, utilize as costas da sua mão para treinar fãs.
Isso pode afetar a sua pele. Use uma esponja de maquiagem para treinar. Não esqueça que as alergias podem ser acumulativas. Bom, meninas, esse daqui é uma síntese do Retenção Extreme. Todos os fatores que influenciam a cola, os que podem interagir com ela, serão abordados detalhadamente. Receberá um conteúdo aprofundado sobre cola e retenção. Esse Masterclass é a chave para o teu sucesso profissional. Você mesmo irá saber resolver os seus problemas que poderão surgir no seu dia a dia do trabalho. Tenho certeza que você se tornará uma expert no assunto. Deixará suas clientes satisfeitas, alcançará reconhecimento profissional e verá seu faturamento dobrar. Então, eu espero vê-las neste curso que será maravilhoso. Até breve!